Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o nosso assunto é um tema super importante, que não é um tema novo, mas que está no nosso dia a dia já há alguns anos, que é o efeito estufa. Então a gente vê muitas reportagens sobre o efeito estufa, mudanças climáticas, né, a consequência no nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar um pouquinho deles, quais são as principais causas, os tipos e as consequências. Mas antes de começar, quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar com seus amigos. Então vamos lá! Gente, então o efeito estufa ele é um fenômeno natural e ele é muito importante para a manutenção da vida na Terra, né? Então, quando que ele acontece? Quando alguns gases que estão presentes na atmosfera terrestre, como por exemplo, né, o mais conhecido, que é o dióxido de carbono e o metano, mas também nós temos o óxido de nitrogênio, né? Eles retêm parte da energia solar que chega no planeta. Então, esse processo, ele tem a função de manter o nosso planeta aquecido, de manter a temperatura média na Terra, em níveis que permitam que a gente consiga sobreviver aqui, né, de diferentes formas de vida. Não só nós, né, a vida humana, mas também das espécies vegetais e dos animais também. Porém, a partir da Revolução Industrial, principalmente, esses níveis, né, a concentração desses gases aumentou significativamente. Por quê? Né? Isso foi intensificando o efeito estufa e a consequência é o aquecimento global. Certo, e quais são as causas, então, do efeito estufa? Bom, nós temos primeiro as causas naturais, como, por exemplo, os vulcões, né? Então, as erupções vulcânicas, elas podem liberar quantidades de dióxido de carbono e de outras partículas na atmosfera que vão contribuir temporariamente também para o efeito estufa, assim como a respiração e a decomposição. Então, né, todos os organismos vivos que respiram, eles liberam dióxido de carbono e a decomposição da matéria orgânica também tem esse objetivo de liberar o metano e o dióxido de carbono. Então também pode vir de uma parcela natural da respiração dos seres vivos. Também dos oceanos, né, que absorvem e liberam dióxido de carbono naturalmente. Então eles atuam também como um grande regulador do dióxido de carbono, do gás carbônico na atmosfera. Então essas são as principais causas naturais. Mas nós temos também as causas que são causadas pelo homem, né, as antropogênicas que nós chamamos. E a primeira delas é a queima dos combustíveis fósseis. Então a combustão do carvão, do petróleo, do gás natural, né, nas indústrias, seja nos carros, né, através do meio de transporte ou para geração de energia, hoje é a principal fonte de emissão de dióxido de carbono, né, a queima dos combustíveis fósseis. Em seguida, nós temos o desmatamento. A remoção das florestas, então, vai reduzir essa capacidade de absorver o dióxido de carbono das plantas e, além disso, também vai liberar o carbono que estava armazenado nas árvores. Então, é uma maneira, o desmatamento, de ter uma emissão, infelizmente, muito alta de dióxido de carbono. Assim como na agricultura e na pecuária. Então, algumas práticas agrícolas, como, por exemplo, o cultivo de arroz ou a criação de gado, liberam também quantidades de metano na atmosfera. Além da indústria, né, que através dos processos industriais, como por exemplo a produção do cimento, que é uma indústria que tem uma parte muito alta da emissão dos gases, né, causadores de efeito estufa, mas também a utilização de fertilizantes, tudo isso emite os gases e vai causando esse efeito estufa, certo? Então essas são as principais causas, as causas naturais e as causadas pelo homem. Mas quais são as consequências do efeito estufa? Então a primeira delas, que todos nós falamos muito e vemos muitos, é a questão do aquecimento global. Então o aumento da temperatura média, né, global tem sido já observada nas últimas décadas e no ano de 2023 foi um dos anos mais quentes já registrados na história. E esse aumento da temperatura registrado em 2023, ele não é único. Então nós temos uma alteração nas mudanças dos padrões climáticos, né? Alteração na distribuição das chuvas, na intensidade de chuvas. Nós vimos nesse ano, infelizmente, a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, assim como o aumento, né, da frequência e também da severidade dos eventos climáticos que são cada vez mais extremos, como os furacões ou as secas intensas ou muitas vezes, né, infelizmente, as inundações. Então essas são as consequências climáticas. E quais são as ambientais? Bom, a primeira delas, né, é o derretimento das calotas polares, o degelo, né, das calotas polares e glaciares. Então, quando aumenta a temperatura na Terra, isso acaba provocando um derretimento excessivo das geleiras e esse gelo polar vai contribuir, claro, para o aumento do nível do mar. Nós também temos a questão da acidificação dos oceanos, né? Então, hoje, a maior concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumenta também a quantidade desse gás dissolvido nos oceanos.
Isso vai resultar numa acidificação que pode prejudicar e trazer muita alteração na vida marinha, no desenvolvimento dos peixes, né, dos corais e de toda a biodiversidade marinha. E falando em biodiversidade, nós também temos uma perda da biodiversidade. Mudança nos habitats naturais devido às alterações climáticas podem levar, e infelizmente já levam, né, à extinção de espécies que não conseguem muitas vezes se adaptar a um novo ambiente rapidamente. E além dessas mudanças ambientais, dessas mudanças climáticas, nós temos toda a consequência socioeconômica, né? Primeira delas são os impactos na agricultura. Então, as mudanças climáticas, elas podem afetar muito a produtividade agrícola, né? Causando muitas vezes escassez de alimentos e aumentando, infelizmente, a questão da insegurança alimentar. Assim como promover o deslocamento forçado de algumas populações, de alguma comunidade. Mesma coisa esse exemplo do nível do mar. Então, derrete a geleira, aumenta o nível do mar. Esses eventos climáticos extremos também podem forçar aquela comunidade toda, que era muitas vezes ribeirinha, a se deslocar daquele local, né? Criando o que nós chamamos de refugiados climáticos, onde as pessoas precisam sair do local que vivem por uma causa, né, totalmente ligada à questão climática. E associada a essa questão dos refugiados climáticos, nós também temos a questão dos custos econômicos. Então, essa necessidade de adaptação, de mudança por conta das mudanças climáticas, assim como a recuperação dos desastres naturais, tudo isso gera custos muitas vezes que são altos, né? Para os governos, para as sociedades, para os municípios. Então, traz toda essa consequência também econômica. Certo, gente? E quais são os principais gases do efeito estufa? Então, o primeiro deles, o mais conhecido, é o dióxido de carbono, o CO2, né? Então, ele hoje é o gás do efeito estufa mais abundante e o principal e que resulta principalmente da queima dos combustíveis fósseis e do desmatamento. Então, embora exista, né, tem uma eficiência relativamente baixa de reter o calor comparado com outros gases que a gente vai falar, essa grande quantidade, o grande volume do dióxido de carbono faz com que ele seja hoje o principal responsável pelo aquecimento global. E nós temos também o metano, né? Então ele é menos abundante que o dióxido de carbono, mas ele é muito mais eficiente em reter o calor. Então, ou seja, a gente tem menos quantidade, mas ele consegue reter o calor 25 vezes mais do que o dióxido de carbono. E o metano, ele vem de fontes como, por exemplo, como a pecuária, como plantações de arroz ou a decomposição dos resíduos orgânicos nos aterros sanitários, mas principalmente hoje da pecuária. Seguindo, nós temos o óxido de nitrogênio. Ele é emitido principalmente pelas atividades agrícolas e industriais, assim como o óxido nitroso, né? O óxido nitroso, ele tem uma particularidade que ele é quase 300 vezes mais potente que o dióxido de carbono, né, em reter calor. Então, a presença dele na atmosfera é muito preocupante, né, por conta desse impacto que é muito forte, que é muito significativo. E nós temos também os gases fluorados, que incluem os hidrofluorocarbonetos, que são os HFCs, os perfluorocarbonetos e os hexafluoretos de enxofre, que são utilizados principalmente nas indústrias como refrigerantes, né? Utilizados nos ar-condicionados, como solventes, como a fabricação de semicondutores. Então, esses gases, eles são muito eficientes em reter o calor, mas, felizmente, né, eles são emitidos numa quantidade muito menor. Mas eles ainda são os causadores, né, do efeito estufa. Certo, gente? Então, esses são os principais gases causadores do efeito estufa. E alguns exemplos, né, recentes. Então, os incêndios que aconteceram nas florestas da Austrália, né, no ano de 2019 até 2020. Então, esses incêndios, eles devastaram a Austrália no ano de 2009 até o ano de 2020 e são um exemplo bem claro e bem recente, né, das consequências do efeito estufa quando ele é muito intensificado. Porque esses incêndios, eles resultaram numa emissão muito grande de dióxido de carbono, agravando ainda mais toda a situação do aquecimento global. E além disso, o calor extremo, secas prolongadas, né, ou mudanças climáticas que são causadas por conta disso, também criaram condições ideais para a propagação de incêndios, né? Então mostra ali que é um ciclo vicioso, onde as consequências do efeito estufa acabam contribuindo também para as suas causas, que é um problema muito grande. Outro exemplo, né, o aumento do nível do mar nas Ilhas Maldivas. Então as Maldivas, né, enfrentam infelizmente uma ameaça devido ao aumento do nível do mar. Então, como é um dos países mais baixos, né, do mundo, uma elevação média ali de apenas 1 metro, 1,5 metro acima do nível do mar, isso já pode comprometer, né, e as Ilhas Maldivas já podem sentir esse efeito do aumento do nível dos oceanos. Isso pode forçar toda uma população local e considerar que em algum momento, infelizmente, eles podem sair
sair daquele local ou precisar, né, adaptar toda a sua infraestrutura. Certo, pessoal? Então, alguns exemplos das consequências do efeito estufa, a gente falou das causas, como ele surgiu e dos principais gases causadores. Mas o efeito estufa, né, embora ele seja natural, ele é muito importante para a nossa vida, ele está se intensificando, infelizmente, pelas atividades humanas. E as consequências, como nós vimos, elas são muito pesadas, elas afetam o clima, afetam os ecossistemas, afetam todo o nosso meio ambiente. Então é importante que a gente entenda quais são as causas, as consequências, os gases causadores, da onde eles vêm, né, da onde surge essa emissão, para conseguir melhorar as nossas estratégias nos próximos anos, municípios, governos, né, iniciativa pública e privada, sempre buscando enfrentar esse problema e garantir um futuro, claro, muito mais sustentável para as próximas gerações. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, deixa o seu comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!